Olá, eu sou o Lucas Hadi, educador financeiro e CEO da Rufi. E hoje eu quero comentar com vocês a respeito da crise das criptomoedas que a gente teve nas últimas semanas. Se vocês andam lendo aí, acompanham minimamente o mundo das criptomoedas, vocês devem ter acompanhado aí e ouvido falar a respeito da FTX. Ela é uma corretora de criptomoedas que foi fundada em 2021 e ela atraiu muitos famosos, entre eles o Tom Brady e a Gisele Bündchen, que são casados até o momento desse vídeo, né? Dizem que eles estão se separando, e eles se tornaram ali não só investidores como embaixadores. Ela foi embaixadora de causas sociais, causas ambientais. E aí o que aconteceu? A corretora quebrou, né? Resumindo, spoiler, caso final. E muita gente não entendeu exatamente por que houve esse colapso, por que da quebra. Então eu queria explicar para vocês, não só porque eu acho que criptomoedas, enfim, FTX é um assunto do momento, é um assunto interessante, mas principalmente porque eu acho que isso é uma aula sobre crises e uma aula sobre bolhas. Tá? Bolhas de todo tipo, né? De especulação ou de crises econômicas, das que a gente já viveu e das que a gente vai viver, porque no final das contas, gente, são todas iguais. Tá? Então o que aconteceu? A FTX estava valendo ali alguns bilhões. O Sam, que era o fundador, ele estava com uma fortuna de aproximadamente uns 25 bi de dólar. 25 bi de dólar, não é pouca coisa, é dinheiro pra caramba. E ele perdeu nada mais nada menos do que 94% disso. Ou seja, ele ainda está com bastante dinheiro, mas perdeu muito. Né? E o que aconteceu ali? Eles são uma corretora de criptomoedas. Para quem não conhece, a corretora de criptomoedas ela faz os trades, né? E hoje o mercado de criptomoedas ainda não é muito regulado. Você pega, transfere o dinheiro para a corretora e a corretora faz as compras que você quer. Só que essa corretora ela tem um lastro do dinheiro dela. Um lastro que no caso da corretora de criptomoedas são criptomoedas. Então ela está ali dentro com o seu dinheiro todo investido e muitas dessas corretoras elas não necessariamente você vai lá e escolhe qual criptomoeda você vai comprar. Eles escolhem para você. E aí você fica acompanhando. Poxa, subiu, caiu, que legal, né? Tô ficando rico. E foi muito nessa onda que eles fizeram esse valor todo aqui. Só na conta do Sam, né? Ele teve esse valor a ponto de atrair aí Beyoncé, Tom Brady e muito mais gente como investidor. Principalmente porque é um pessoal que surgiu no meio da pandemia. No meio da pandemia todo mundo considerava que o dinheiro ia acabar. Então, portanto, a gente só ia viver de criptomoeda para sempre. A taxa de juros estava muito baixa, então ninguém queria investir em juros. O mercado de ação estava em baixa, então todo mundo virou e falou assim, criptomoedas são a salvação. Então eles surfaram essa onda. E aí o que aconteceu? Saiu um relatório, uma análise no mercado, dizendo que do dinheiro que eles tinham lá dentro, tá? Isso aqui é o pool de dinheiro que eles tinham lá dentro, que eles tinham uma parte muito grande desse recurso em um certo tipo de criptomoedas. Né? Se você acompanha, você sabe que a gente tem o Bitcoin, que é a mais comum, o Ethereum, que é a segunda mais comum, e depois uma outra infinidade de criptomoedas, até você chegar em algumas que não tem quase liquidez nenhuma. Se você acompanha o canal já há algum tempo, você sabe que liquidez é a facilidade que eu tenho de ter acesso ao meu dinheiro, ou seja, de me desfazer de um bem. Um imóvel, ele é pouco líquido. Por quê? Porque eu tenho que achar quem compre, aí esse comprador eu negocio, depois que eu negocio, eu tenho que ver se ele vai financiar, eu tenho que ir no cartório. É um dinheiro que eu não saco de hoje para amanhã. Tá? Saiu um relatório falando que eles tinham uma boa parte do dinheiro deles em criptomoedas de baixíssima liquidez. E que, portanto, se muitos investidores quisessem buscar o dinheiro de volta, sacar o seu dinheiro de volta ao mesmo tempo, eles com certeza teriam um problema em pagar esses investidores. Aí você pensa, se você é um investidor, o que você faz nesse momento? Você se desespera, você considera que está muito arriscado e você fala assim, eu vou ser o primeiro a sacar. Só que você não pensa isso sozinho, todo mundo pensa. E aí eu chamo isso de profecia autorrealizável, né? A pessoa fez uma profecia e a profecia dela fez com que a coisa acontecesse, porque todo mundo foi pegar esse dinheiro de uma vez. E aí eles tiveram uma crise de liquidez. Outras corretoras do mercado
vieram analisar para comprar a FTX. Né? Nessas horas o ativo fica barato e falaram assim, não, eu vou comprar a FTX então porque eu salvo os investidores e eu ainda adquiro um negócio muito valioso por muito menos dinheiro do que vale. Então vai ser um negoção. E aí as ações se recuperaram um pouco, a perda ficou um pouco menor. Só que na hora que eles foram fazer uma due diligence, o que é isso? Eles foram avaliar o que tinha lá dentro, eles viram que esse buraco aqui era muito grande. Tinha muita criptomoeda de baixa liquidez. E ainda descobriram que o Sam, mais os sócios deles, ainda faziam algumas coisas não muito bacanas, como por exemplo, eles compraram uma casa, acho que em Bahamas, de milhões de dólares e resolveram que eles iam fazer home office lá, né? Só que vivendo muito bem, gastando muito dinheiro, ou seja, a gente chama isso de falta de governança. Então, à medida que você vai cavando, a notícia só foi ficando pior. A ponto de que a Gisele Bündchen e o Tom Brady foram processados essa semana pelo fato de que muitos investidores estão dizendo o seguinte, cara, eu só investi aí porque você falou comigo que era bom. Se você não fosse embaixatriz da marca, eu não investiria aí. Então, por que eu estou contando isso? Primeiro, para interpretar uma notícia que muita gente deve estar vendo e não deve estar entendendo. Segundo, para explicar que isso aqui é o resultado, é uma receita de uma crise que acontece em vários mercados. A gente não está falando só de criptomoeda, só de FTX. O que aconteceu, por exemplo, na crise de 2008? Na crise de 2008, você tinha muitos imóveis baratos, né? Um atrás do outro, o pessoal ia lá comprando uma casa atrás da outra, aí a ponto de, eu não sei quem que viu aquele filme, né, o Big Short, que é a grande aposta, e você tinha lá, né, uma stripper que ela falou que ela tinha 4 casas. Por quê? Porque estava tudo muito barato e ela, barato, taxa de juros baixa, e aí ela comprava uma casa atrás da outra e ia vendendo. O que aconteceu? Chegou num certo momento, por qualquer motivo que seja, né? Ali naquele momento começou um ou outro a não pagar. Ou seja, igual ali um ou outro resgate da FTX começou a não ser pago, aqui um ou outro comprador de casa começou a não conseguir pagar a sua casa. E aí o banco começou a tomar a casa desse pessoal. No que eles começaram a tomar a casa desse pessoal, os bancos viraram e falaram assim, esse negócio está muito arriscado, não vou fazer taxa de juros baixa mais não, vou fazer uma taxa de juros mais alta. Só que a taxa de juros não funciona só dos contratos vindouros, funciona dos contratos que já estão vigentes. Então, no caso dessa stripper aqui, né, que era uma dançarina lá do filme, que ela tinha 3 casas a uma taxa de juros, vou chutar aqui, de 2% ao ano, ela viu de repente as parcelas dela irem de 2% de juros a 5% de juros ao ano. Mais do que dobrou o custo. O que isso fez? Com que ela, a exemplo dessas pessoas que não conseguiram pagar, também não conseguisse começar a pagar as casas dela. E aí o banco foi e tomou mais casas. E aí o banco virou e falou assim, esse negócio está muito arriscado, eu não vou fazer 5 não, eu vou fazer 7. E isso, gente, é o estouro de uma bolha. Ou seja, você tem uma bolha quando você tem uma diferença entre valor e preço. Se essa diferença, e eu vou pegar esse pincel que tinha caído aqui, se essa diferença está muito grande, alguma hora você vai ter uma bolha. Porque as pessoas começam a explorar demais essa diferença e elas vão cada vez mais ficando gananciosas e explorando aquilo ali até o momento em que algum fator precipita aquilo. No caso das criptomoedas, da FTX, foi uma notícia. Aqui no caso foram os primeiros inadimplentes. E aí você tem algum fator externo que gera com que valor e preço comecem a se encontrar. E na hora que eles começam a se encontrar, você faz com que a bolha estoure. Tá? Então, essa é a receita de quase todas as crises. É você ter algum evento que se tornou muito exagerado, e por isso a gente fala bolha, né? Se tornou exagerado, inchado, inflado, e aí vem algum fator externo que estoura essa bolha. Então eu achei legal a gente aproveitar o caso da FTX, que é um caso que você vai ver em
muita mídia por aí, não só mídia especializada, para a gente tentar entender um pouco também sobre como que funciona a economia. Da mesma maneira que eu posso dizer quando há diferença de valor e preço, eu posso dizer que há também uma bolha quando você tem diferença de demanda e oferta. Aqui no caso das casas, por exemplo, o que aconteceu? Na hora que você começou a ter um aumento da taxa de juros, você começou a ter todas as casas sendo tomadas pelos bancos e os bancos pegando todas essas casas e jogando no mercado para vender de novo. O que aconteceu? Um excesso de casas no mercado. O que tem em excesso no mercado faz o preço cair. Só que as casas desvalorizaram, mas o contrato daquela stripper já estava aqui em 7%. Na hora que ela olhou, ela virou e falou assim, peraí, eu estou pagando uma parcela de 7% ao ano numa casa que está desvalorizando. Prefiro que o banco tome essa casa. E aí ela virou mais uma casa a ser tomada, virou mais um efeito naquela bola de neve. Enfim, é um assunto complexo, mas eu espero ter deixado um pouco mais claro para vocês como que funciona e ter matado a curiosidade aí de quem queria saber que tanto falam aí a respeito do dinheiro da Gisele Bündchen e do